abra sua Bíblia. Provérbios 3, versículo 5 ao 6. Eu vou tentar ser o mais rápida possível, porque a gente tem muito do Senhor para compartilhar nessa tarde. Diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Versículo 5 ao 6. Certo? Podem se assentar em nome de Jesus. Amado Deus, nos colocamos em Tua presença. E eu te peço, Senhor, que a Tua glória venha sobre nós. E que o Senhor venha me usar como flecha nas Tuas mãos para alcançar o alvo do Teu coração nessa tarde. Em nome de Jesus, muda destinos e histórias. Amém. Eu queria pedir alguém do teclado aqui. Esqueci de pedir isso. Se alguém puder ficar aqui comigo. E o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: não se mova pelo seu sentimento. Quantas vezes a gente se move pelo nosso coração? E o tema desse congresso é imersos. E um dos destaques que eu vejo na história de Ezequiel, que o profeta Ezequiel viveu, quando o anjo aparece para ele e convida ele a entrar naquelas águas, é que ele não ouve o seu coração. Ele ouve a voz do Senhor dizendo: Ele mediu mais 500 metros e disse: vem. Ele mediu mais 500 metros e disse: vem. A gente precisa colocar a palavra de Deus no lugar que ela tem que estar. E muitas vezes a gente pega o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso apego e fala: ah, disso aqui eu não abro mão. Não é novidade para ninguém que está aqui. Quando a gente fala, confia no Senhor de todo o teu coração, Deus, Ele está querendo o teu coração por completo. Ele está falando: olha, filho, quando eu me entreguei na cruz, eu não entreguei um pedaço da minha perna, um pedaço do meu braço. Eu me entreguei sem reservas. E da mesma maneira que Jesus se entregou, Ele deseja que a gente se entregue a Ele sem reservas, por completo. Porque quando você se entregar por completo, você não tem ideia da potência que você vai ser nas mãos de Deus. Você não tem ideia da potência que você vai ser para essa geração. E muitas vezes a gente toma até o caminho de seguir Jesus. A gente toma a atitude, como foi falado ontem. A gente dá o primeiro passo. A gente vem para o culto, a gente participa de tudo, mas o nosso coração ainda não se rendeu. E você pode até enganar seus pais, seu pastor, seu líder, sua amiga, mas ele sabe exatamente quando o nosso coração não se rendeu. E o verdadeiro impacto e transformação é quando eu abro mão da voz do meu coração e digo: Deus, eu me rendo à tua voz. Eu me rendo ao teu comando e eu me rendo àquilo que o Senhor tem para a minha vida. O sentimento, muitas vezes, quando ele estava ministrando, Diego, esse casal lindo, ele e a Vivi, casal especial, ele falou assim: Deus está levantando ministérios. Ministérios que muitas vezes estão paralisados. Sabe por quê? Muitas vezes deixamos na jornada a gente se paralisar. Por causa do nosso sentimento, por causa do nosso ego, por causa do nosso coração. Ah, me criticaram. Ah, me olharam de cara feia. Nossa, eu fui no culto, ninguém me recebeu. Até quando a voz do teu coração vai ter mais voz do que a palavra de Deus que te diz: filho, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Mesmo que ninguém fale contigo, eu entro contigo. Eu entro na fornalha, eu passo na prova, mas eu não abro mão de você. E a gente precisa aprender a depender da voz dele, porque a gente vive numa geração almática, que é a geração da depressão, que é a geração da ansiedade, que é a geração que deixa o seu coração dizer para onde você vai e para onde você deixa de ir. E por isso que tem muitos ministérios que param no meio do caminho, sendo que muitas vezes a gente já para quando está bem perto da vitória.
Mas eu vim aqui te dizer, não é hora de parar. Não é hora de desistir. É hora de se levantar e dizer: Deus, eis-me aqui. E quem está imerso, pastor Mica, não se move pelo coração. Quem mergulha, não se move pelo coração. Porque enquanto eu estou com os meus pés, ainda indo na igreja, ainda frequentando o culto, mas os meus olhos e os meus ouvidos são portais da alma. Tudo que você vê, tudo que você ouve, vai direto para o coração. Por isso que quando se fala sobre guardar o coração, é sobre guardar aquilo que você anda escutando, guardar aquilo que você anda vendo. Porque uma coisa que você vê pode te fazer parar, pode te fazer se corromper no meio do caminho. Então muito cuidado com quem você anda seguindo no Instagram. Muito cuidado com o que você anda vendo na internet. Porque às vezes é uma coisa pequena que pode te tirar do caminho que você está indo para mergulhar lá fundo. Mas entenda, quando o profeta ele vai para as águas profundas, os ouvidos não têm mais acesso ao que está externo. Os olhos não têm mais acesso ao que está externo. Porque tudo que você quer é Ele. Tudo que você ouve é Ele. E Ele basta. Ele é suficiente. E é para este lugar que Ele quer nos conduzir hoje. Porque sentimento é alma. Você já viu quando alguém está com frio? Ah, estou sentindo frio. Ultimamente estou sentindo muito frio aqui. Sou do Rio. Qualquer evento para mim já é frio demais. Você já viu uma pessoa quando ela está com febre? O corpo dela está no ápice da febre. Ela está queimando. Mas ela sente o quê? Frio. Ela vai direto para debaixo do cobertor. Porque sentimento é percepção. E nem sempre tudo aquilo que você sente é verdade. E nem sempre tudo aquilo que você acredita é real. O sentimento, ele precisa ser alicerçado na razão. E a Bíblia, ela não é um livro sentimental. A Bíblia é um livro racional. A Bíblia não é um romance. E Jesus, momento nenhum, ele fala que a sua vida vai ser um mar de rosas. Ele diz: no mundo tereis aflições. Mas sabe o que acontece? A gente assiste filme, a gente assiste série, né? Eu quase não assisto nenhuma, graças a Deus. Porque eu aprendi que aonde eu passo meu tempo é onde está meu coração. Então, eu entendi que o meu lugar, meu tempo, tem que ser muito mais na presença dele do que assistir todas as séries da Netflix. Mas a série, o filme, diz: siga seu coração. O comercial diz: siga seu coração. Não é verdade? Não é isso que você escuta? Siga seu coração. Mas a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração. É no Senhor. É nele que vem a direção, e não te estribes no teu próprio entendimento. E aqui ele fala de um comando do céu para entrega. Para entregar a Ele tudo que temos e tudo que somos. E diante daquilo que Cristo fez por nós, não há nenhuma entrega que seja difícil demais. E a primeira pessoa que eu quero falar, essa é uma mensagem temática e eu vou discorrer. Se você tiver uma caneta, um papel, um bloco de notas, eu quero que você anote os textos que eu vou compartilhar aqui para você ler depois com calma e deixar que o Espírito Santo ministre muito mais ao seu coração. Porque aqui é só um pedaço do que ele ainda vai falar com você no secreto. Amém? E eu quero que você mergulhe nessas referências bíblicas. E quando a gente se move pelo nosso coração, a gente faz aquilo que a gente quer. A gente faz aquilo que o meu eu quer e não muitas vezes aquilo que Deus quer. E o centro se torna o meu eu. Imagina comigo, no seu trono, no seu coração tem um trono. Imagina que tem um trono de um rei mesmo, no centro do seu coração. Eu não sei quem já usou as 4 leis espirituais para evangelizar alguém, mas tem uma história, uma fotinho lá que é Jesus no centro do coração. E a gente precisa entender que no centro desse trono, quem tem que sentar ali não é as minhas vontades, não é o meu querer, não é os meus relacionamentos. Quem tem que sentar nesse trono é Jesus. E até o final dessa tarde, quem vai sentar nesse trono do teu coração é Jesus. Ele vai resgatar aquilo que precisa ser resgatado. Ele vai tomar o lugar no coração dele que é dele e só dele. E
ele quer se assentar nesse trono. E quando a gente olha a vida de Saul, que é a primeira pessoa que eu quero compartilhar, 1 Samuel capítulo 15, depois você vai ler com mais tranquilidade essa palavra. Ele tinha recebido um comando do profeta Samuel, dizendo: olha, você vai para a guerra, você vai ter vitória, mas o Senhor mandou dizer que não é para você trazer nada de lá, é para você destruir tudo. E Deus falou com o profeta, e lá foi o profeta falar com Saul. E quando Saul vê o profeta, ele fala: olha, eu já cumpri tudo que você me disse. O versículo 13 diz: executei a palavra do Senhor, eu fiz o que o Senhor me disse. E isso me lembra um jovem rico lá no Novo Testamento, que chegou para Jesus e disse: eu sigo a tua lei, eu cumpro todos os mandamentos. Mas Jesus olhou para ele e disse: ainda te falta uma coisa. Às vezes o que nos falta não é muita coisa, às vezes é só obediência, às vezes é só entrega, às vezes é só se render. E aí o profeta diz: que barulho é esse? De ovelhas, que mugido de vacas são esses que eu ouço? Porque você pode enganar a todos, mas a Bíblia diz que todas as coisas são nuas e patentes diante dos olhos dele. O dia e a noite é como a luz do dia para ele. E ali ele disse: não, eu trouxe tudo isso para oferecer oferta ao Senhor. Eu peguei as melhores ovelhas, as melhores vacas para oferecer oferta ao Senhor. E o profeta disse aquilo que a gente tanto escuta: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Aquilo que você vê pode parecer bonito. Às vezes você pode até pensar: eu vou obedecer a Deus pela metade. Ele disse para eu fazer algo, mas eu vou fazer aqui mais ou menos do meu jeito. Mas o primeiro comando do céu o primeiro ponto que eu quero que você registre dessa palavra: não obedeça pela metade. Não obedeça pela metade. Porque obedecer pela metade, assim como o profeta disse, é rebelião contra Deus. É se opor à vontade de Deus. É dizer: Deus, quem tem o controle sou eu. Eu faço como eu quero, eu faço do meu jeito. Eu sei que eu tenho ido à igreja, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu estou fazendo do meu jeito agora. Você pode ir até assim por um bom tempo, mas quem sabe não seja numa tarde como essa, que Deus vai olhar para você e vai dizer: meu filho, chegou a hora de você se entregar e você deixar que o meu destino e o plano que eu tenho para a sua vida, as minhas promessas se cumpram hoje. Porque enquanto você não se render à voz dele, não tem destino. Não tem como chegar à promessa. Porque a promessa sempre é condicional, é de acordo com aquilo que você obedece. Primeiro ponto, diga comigo: não obedecer pela metade. Esse é o primeiro ponto. E a segunda pessoa que eu quero compartilhar com você a respeito dessa palavra, sobre não se mover pelo seu sentimento, é o pai da fé, Abraão. Abraão, até ele foi prejudicado. Até ele, algumas áreas da sua vida foram paralisadas, porque ele quis fazer do seu jeito, ele não obedeceu por completo. Ele deixou o sentimento dele falar mais alto do que a voz de Deus. Ele deixou o sentimento falar mais alto do que a palavra que ele tinha recebido. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que ele faz? Leia comigo Gênesis capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E com ele, Ló. Eu sei que como brasileiros, nós somos pessoas que se apegam demais. A gente não quer largar. A gente não quer deixar. A gente quer pegar pra gente. Mas deixa eu te dizer, o centro do teu coração a partir de hoje vai ser Jesus e não pessoas. E Abraão, ele levou com ele Ló.
E eu te pergunto, Deus mandou Abraão levar alguém? Sim ou não? Deus mandou Abraão levar alguém? Não. Não una por sentimento aquilo que Deus não uniu por propósito. Não una por sentimento aquilo que Deus não uniu por propósito. Você está entendendo? Me diga com quem você anda e eu te direi quem você é. A Bíblia diz, ama todo mundo, sim, mas a gente precisa escolher quem a gente faz aliança. A gente precisa escolher com quem a gente faz o pacto. Eu não estou aqui cumprindo uma agenda, eu estou aqui porque eu tenho uma aliança com Mica, com o pastor de vocês, com o pastor dessa igreja. Deus, Ele não te chamou para se mover por sentimento, mas para fazer alianças com pessoas que estão atreladas ao teu futuro. Pessoas que vão te edificar e vão te levar aonde Deus, Ele quer. E o versículo 14 diz o seguinte: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Deus deu uma promessa. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Ei, Deus liberou uma promessa quando Ló saiu da vida dele. Deus liberou uma promessa quando as pessoas que estão atrapalhando aquilo que Deus tem para fazer precisam sair da tua vida. Eu sei que é uma palavra de confronto. Eu sei que é uma palavra que vai mexer com você. Mas eu queria na minha juventude ter ouvido essa palavra. Eu queria na minha juventude entender que as alianças que eu faço vão determinar onde eu vou chegar. Talvez eu estava mais longe. Abraão só ouviu a promessa de Deus depois que Ló saiu, se apartou dele. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Eu não sei quais são as alianças que precisam ser rompidas hoje. Eu não sei o que precisa ser deixado hoje. Mas a gente precisa entender que existe uma promessa que vai ser só liberada quando vínculos forem quebrados. Quando conversas de WhatsApp, grupos de WhatsApp, grupos na faculdade, pessoas que te influenciam, que mandam mensagens que não deveriam mandar, serem bloqueadas do seu celular. Porque a gente canta e diz, quero ver a glória, mas a gente não quer a renúncia. Eu quero ver a glória, mas eu não quero abrir mão dos meus relacionamentos que estão me atrapalhando. Ei, se você quer ver a glória, é preciso deixá-lo ir para você chegar aonde Deus quer te levar. A promessa só chegou depois que Ló foi embora. E tem gente que está querendo ir embora muitas vezes da nossa vida. A pessoa já mudou com você, não fala mais do mesmo jeito. E a gente fica insistindo, a gente fica ligando, a gente fica implorando para que alguém fique. Mas se alguém quer ir embora, a gente precisa aprender a encerrar os ciclos. Deus está esperando você parar de insistir para alguém ficar, para então assim Ele poder dar aquilo que Ele quer te entregar. Existem áreas da sua vida que só vão ser bloqueadas, desbloqueadas, quando os Ló sair. Porque quando as pessoas erradas saírem da sua vida, as coisas certas vão começar a acontecer. Quando as pessoas erradas saírem da tua fonte de alimentação, do teu acesso, do teu contato diário, a glória de Deus vai se revelar. Não caminhe com quem Deus não mandou você caminhar. Então, quando as pessoas estiverem indo embora, a gente precisa aceitar que os ciclos sejam encerrados para o novo de Deus chegar na nossa vida. E a gente canta, né, a música Algo Novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver o novo. Mas sabe qual é o problema? Para viver o novo é preciso deixar o velho.
Para viver o novo é preciso deixar o que te adoece. Para viver o novo é preciso deixar o que te enfraquece. Para viver o novo, Deus não faz remendo, Ele faz tudo novo, de novo. Ele faz, refaz e Ele faz tudo novo. É preciso largar o que te adoece. É preciso largar o que te enfraquece. E Abraão, ele teve que colocar fim na relação. E a Bíblia diz que Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e ti. Escolhe a melhor terra. Você é meu irmão. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, não interprete mal. Não é para você sair brigando com ninguém. Muito pelo contrário. Se você está brigado, é hora de perdoar. É hora de se arrepender. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Mas a gente precisa aprender a encerrar bem. A entender quando não quiserem caminhar com você. E no meio da minha jornada, eu já tentei insistir com pessoas que Deus estava tirando da minha vida. Às vezes, a gente quer insistir com algo que é Deus que está tirando. O relacionamento acabou, o namoro acabou e você só falta morrer. O pastor Mica tem que ir lá para ressuscitar. Porque você coloca pessoas no centro do teu coração. Você coloca relacionamentos no centro do teu coração. Você acha que porque alguém foi embora você vai morrer? Deixa eu te dizer, não, você não vai. Porque quem te sustenta é Deus. Quem te fortalece é Deus. E o teu destino não está atrelado a quem te deixa. Você está entendendo? E ele teve que terminar uma relação, mas ele terminou com paz. Ele disse: meu irmão, eu quero o melhor para você, escolhe o melhor lugar. Está tudo bem. Você não... Sabe, a gente vive numa geração que a gente quer vestir de acordo para agradar todo mundo. A gente quer ter o sapato para agradar todo mundo. A gente quer ser aceito, é natural do ser humano. A gente tem a necessidade de pertencer a algo. De pertencer a uma igreja. De pertencer a um momento de louvor, de adoração. Eu quero fazer parte. E a gente começa a se vestir igual. A gente tem essa necessidade. Mas não há problema nenhum com isso. Mas sabe qual é o problema que tem? É quando você se anula para querer agradar todo mundo. É quando você abre mão daquilo que Deus tem para você e você não consegue dizer não. Quando tem que dizer não, porque você quer agradar todo mundo. Não gostam de você? Tá tudo bem. Não vão com você? Tá tudo bem. Não é para você morrer. Não é para você morrer porque o pastor não te ligou. E essa maturidade que Deus está querendo levantar essa geração. Porque maturidade não tem nada a ver com idade. Tem gente que tem 60 anos, mas tem atitudes de 15. Porque maturidade é sobre aprender com Deus e viver com Ele de acordo com a palavra dEle. Se eu não tivesse aprendido dessa palavra, eu teria tropeçado muito mais. Mas hoje o Senhor, Ele me trouxe aqui para te dizer: se você tiver que sair de um lugar, se você tiver que encerrar uma relação e uma amizade, porque não te faz bem, porque te enfraquece, porque te leva para o mau caminho, porque diz: ó, isso aqui tudo bem, vivendo esse pecado está tudo certo. Deitar com a namorada, todo mundo dorme com a namorada. Existe um dom, o dom de dizer adeus. Quando você diz adeus a alguém que não está alinhado com o seu propósito, significa que você teme a Deus. Significa que você tem temor a Ele. Significa que se alguém está me deixando, essa pessoa não vai interferir no meu propósito. Eu vou continuar, eu não vou morrer porque alguém está me deixando. Eu não preciso que ninguém fique para que eu cresça. Eu não preciso que ninguém fique para que eu me desenvolva. Chegou a hora de você entender que quem te desenvolve e quem te faz crescer é a palavra dele no lugar secreto. É a palavra dele no lugar secreto. Sabe por quê? A gente vive pessoas que vão terceirizar a fé. Eu só vou orar se estenderem a mão sobre mim e orarem por mim. Eu tenho certeza que não é isso que o pastor Mica quer.
Ele quer jovens que já chegam aqui, o culto já começou em casa. Já chega aqui cheio do fogo, porque Deus precisa de uma brasa acesa para incendiar este templo. Deus, Ele precisa apenas de uma brasa acesa para incendiar essa tarde. Será que é você que Deus vai usar nessa tarde para incendiar esse lugar? A gente é muito bom para começar e péssimos para terminar. O brasileiro é muito romântico. E todo término tem que ser trágico. Mas não precisa ser trágico. O final apenas diz que uma estação acabou e algo novo Deus vai começar. Para nós, terminar algo é traumático. Porque não pode ser apenas uma mudança de fase. Porque não pode ser apenas Deus te conduzindo e te levando para uma nova estação. E o terceiro ponto. Primeiro, não obedecer pela metade. Segundo, não una por sentimento. Que é o que Abraão, ele fez. Ele uniu por sentimento quando ele não tinha que levar Ló com ele. E o terceiro, saiba a hora de encerrar os ciclos. 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz, 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Quem não permanece conosco nunca foi nosso. Tem pessoas ao longo da sua caminhada que vão se afastar de você. Mas quando as pessoas se afastarem de você, não segure quem Deus está tirando da sua vida. Ah, meu namorado terminou comigo. Ah, minha namorada terminou comigo, eu vou morrer. Não, é exatamente agora que você está tendo chance de viver uma nova estação em Deus. É exatamente agora que você está tendo a chance de dizer: Deus, se um dia eu não entreguei meu coração como deveria, se um dia eu estava andando por caminhos que não deveria, eu vou entregar meu coração e ele vai ser inteiro seu. Ou a gente mergulha em Deus, ou a gente abre mão do destino que o Senhor tem pra gente. E a gente deixa, sabe que o quê? Que o processo te ofenda. A gente fica ofendido. Ah, porque isso aconteceu na minha vida. Ah, porque alguém teve que me deixar. Deus, Ele não te fez para implorar que ninguém fique com você. Deus não te fez para você se anular. Deus não te fez para você implorar que alguém te ama. Que alguém te ligue, que alguém se porte com você, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que você fique ali, você não consegue largar o passado te aprisiona. Ah, eu quero ver o que o meu ex-namorado está fazendo, eu quero saber o que aquela minha amiga que falou mal de mim está fazendo. Ei, larga o celular, larga o passado, deixa para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sei o que está diante de mim e eu não posso parar pelo passado. Eu não posso deixar que o passado me paralise. Não segure, não amarre o que Deus está deixando, dizendo: minha filha, deixa. Meu filho, deixa. Ah, mas gente, você não sabe quanto eu ajudei essa pessoa e ela foi ingrata comigo. Você não sabe o que eu fiz. Ah, mas gente, você não sabe quanto essa pessoa, ela é talentosa, ela me dá dinheiro, ela abre portas para mim. Mas se não te edifica, se não te abençoa, saiba encerrar os ciclos. Porque o seu destino nunca está conectado à pessoa que decide sair da sua vida. Se você entender isso, que o seu destino, jovem, não está destinado, não está alinhado, não está amarrado com quem saiu da sua vida, chegou a hora de parar de chorar. E quando você tenta segurar quem quer te deixar, você tenta segurar, você já viu uma corda? Quando você tenta segurar algo, ela começa a arrebentar seus dedos, ela começa a arrebentar sua mão.
E a gente acaba abrindo mão do projeto que Deus tem para a nossa vida. Para colocar pessoas que não têm nada a ver com a gente. A gente abre mão daquilo que Deus tem para sustentar uma história que você acha que é certa. Quando quiserem te deixar, aprenda a encerrar os ciclos. Ruth 1:14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Todos conhecem a história. Noemi, casada com Elimeleque, foi para Moabe, os seus filhos Malom e Quilião casaram com Orfa e Ruth. E ali, eles viveram um destino trágico. Eles perderam tudo, e Noemi olhou para Ruth, olhou para Orfa e falou: eu preciso encerrar esse ciclo. Eu preciso deixá-las irem, seguir o destino delas. Elas são novas, elas têm um futuro pela frente. Sabe? E Ruth, ela decidiu o caminho da fidelidade. Ela foi fiel a Noemi e ela permaneceu com ela. E Orfa beijou, chorou, mas encerrou o ciclo. Seguiu a sua vida. Quando Orfa deixa Noemi, não significa que ela é uma má nora. Significa apenas que a parte dela na história da vida de Noemi acabou. Ela não estava endemoniada, ela não estava... não é completamente errada da história, não, ela encerrou o ciclo. E você tem que saber quando a sua história na vida de alguém acaba. E quando a história de alguém na sua vida acaba, para você não tentar ressuscitar o que Deus tirou. O que o próprio Deus terminou. E o último exemplo de Davi, que encerra o ciclo, é quando ele não vai para a batalha, ele fica em casa. E que perigo é quando a gente acha que as batalhas estão ganhas. Que perigo é quando a gente acha que não precisa batalhar mais. Ele ficou em casa, ele viu Betseba, e ali ele teve uma atração física, ele não quis casar com ela. Foi só uma atração física. Ele não queria nada com ela. Ele teve uma relação com ela, ela engravidou, ele tentou trazer Urias para ter relação com ela, para tentar mascarar aquele erro que ele tinha cometido. Urias falou: as pessoas estão lá se matando na guerra, eu não vou me deitar com a minha mulher. E o profeta chega para Davi e fala: Deus sabe o que você fez. E por ele saber o que você fez, ele vai matar a criança. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, você vai ver isso. E eu quero que você leia com calma, até por causa do nosso tempo. Natã foi para casa na mesma hora, o filho da mulher de Urias. Veja, não é mulher de Davi. Ela já está com Davi, mas Deus chama de mulher de Urias. Adoeceu. A Bíblia diz que ele, Davi, jejuou, chorou. Ele não quis comer nada. Ele passou 7 dias jogado no chão, orando e clamando para que Deus tivesse misericórdia. E os seus conselheiros insistiam e diziam: por favor, come, Davi. E ele dizia: não quero nada. E os seus conselheiros, ao ver Davi, você já viu uma menina quando o namorado termina com ela, que parece que acabou, ela não come, ela não bebe água, a mãe tem que ajudar, tem que ir lá alguém socorrer? Eu já fui essa pessoa que quase morri quando alguém saiu da minha vida. Mas olha como ele nos ensina a encerrar o ciclo. E os seus conselheiros, quando a criança morreu, falaram: como que a gente vai dizer para ele que a criança morreu? Ele vai morrer, ele vai ter um treco. E Davi, ao ver eles cochichando, falou: a criança morreu? Eles disseram sim. Olha o que ele fez, pastor Mica. Se levantou, tomou um banho, se perfumou, comeu e foi para o templo adorar. Porque ele entendeu. E os conselheiros falaram assim: mas você agora vai tomar banho, vai comer? Ele diz: enquanto ainda tinha esperança, eu orei, chorei e clamei. Por acaso ainda teria esperança. Mas agora que morreu, eu vou para essa criança, mas essa criança não voltará para mim. Porque a gente precisa entender quando acaba. A gente tem que orar, jejuar, clamar por aquilo que ainda tem esperança. A gente tem que orar, chorar e clamar por aquilo que Deus está dizendo: ora, chora, que eu vou restaurar tua casa. Ora, chora, que eu vou restaurar teu casamento. Ora, chora, porque eu vou restaurar tua filha. Mas existem relacionamentos que não adianta você querer fazer remendo. Acabou.
E essa reação de Davi nos ensina sobre encerrar ciclos, sobre levantar e entender: a criança não está mais viva. Agora eu vou me arrumar e eu vou seguir o meu destino, eu vou seguir meu propósito e vou adorar a Deus. E sabe o que acontece? A gente aprende muito fácil a adorar a Deus nas fases difíceis. E a gente tem que saber adorar a Deus quando tudo acaba, quando tudo dá errado, quando a porta de emprego se fecha, quando as dificuldades começam a acontecer. 2 mais 2 é igual a... Gente, 2 mais 2 é igual a... No dia bom, 2 mais 2 é igual a 4. No dia ruim, 2 mais 2 é igual a 4. No dia bom, Deus é bom. No dia mau, Deus é mau. Porque isso é um fato, isso não é discutido, isso não é negociado. Ele é bom quando Ele traz, Ele é bom quando Ele tira, Ele é bom em todo tempo. E a bondade de Deus não é para ser discutida. Não é para ser discutida. E algo que eu quero falar: você não vive de homens, você não vive de pessoas, você vive e depende de Deus. A gente precisa sim de pessoas importantes? Precisa. Você já viu uma construção que tem um monte de estaca? Tem pessoas que são como estacas na nossa vida, que vão servir para nos construir e ser quem a gente é. Mas depois que a obra termina, você vê estaca na obra? Não. Aquelas estacas. Porque existem momentos que é para você continuar andando. E existem momentos que é para você parar. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Porque tem pessoas que vão ser usadas para construir algo em você. Mas tem pessoas que quando verem você crescendo não vão suportar isso. E você vai precisar aprender quem te ama nos momentos difíceis e quem não te ama. E eu quero hoje te convidar a você valorizar quem te ama de verdade. Eu quero te convidar a você valorizar quem te ama nos seus piores dias. Porque quando eu trago à memória os piores dias da minha vida, eu sempre vejo minha mãe lá. Apesar de todas as falhas que os meus pais tiveram, eles estavam lá. Eu estou contigo. Eu estou orando por você. Sabe o que acontece? A gente valoriza os amigos de fora e não valoriza aqueles que temos em casa. Quando todo mundo te deixar aqui fora, teu pai vai continuar te amando. Tua mãe vai continuar orando. E chegou a hora da gente valorizar pastores, que quando você estiver no seu pior dia, vai dizer: minha filha, eu estou com você. Eu ainda acredito no chamado que você tem na sua vida. Porque enquanto você é útil para as pessoas, você vai ter muitos amigos. Você está vendo esse microfone que eu estou segurando? Se eu largar esse microfone, ele vai ficar na minha mão? Não. Só por um milagre. Hoje, Deus está dizendo: larga o microfone. E quem ficar na sua vida é por um milagre. Abra o microfone, abra a mão. E quem ficar na sua história é porque te ama. Pare de querer ser útil para todo mundo. E ame aqueles que estão com você no seu pior dia. Aqueles que estão com você quando você diz: ah, não tem jeito para mim, eu vou desistir. E quando estes olham para você e dizem: eu ainda acredito no teu futuro. Sabe que o diabo, ele quer que a gente entregue para pessoas aquilo que a gente deveria entregar para Deus. Eu não estou dizendo que relacionamento é errado, mas eu estou te levando a aprender a obedecer, não pela metade. O namoro está te edificando, está te levando para um mau caminho. Os amigos estão te dizendo coisas boas. É hora de refletir: eu estou obedecendo por completo ou não estou? Eu estou unindo por sentimento porque eu estou apegado, porque eu posso perder essa pessoa? Eu preciso aprender a encerrar os ciclos.
Eu preciso entender que eu não tenho que entregar meu coração para pessoas, eu tenho que entregar meu coração para Deus. O diabo, ele quer fazer a gente entregar para pessoas aquilo que a gente deveria entregar para Deus. O diabo, ele quer que você entregue a tua paz para pessoas quando você deveria entregar a Deus. O diabo, ele quer que você entregue o seu futuro, o seu amanhã a pessoas quando você deveria entregar a Deus. Porque quando você entregar o Espírito Santo, ele vai mudar tudo em você. Ele vai mudar o seu corpo, ele vai mudar a sua alma, ele vai mudar seu espírito. E é por isso que o mal do século é a depressão. E por isso que o mal do século é a ansiedade. Porque a gente entrega para pessoas aquilo que deveria entregar para Deus. Se você entregar para o Espírito Santo, ele vai mudar você. A banda pode ir subindo. Se você entregar para o Espírito Santo, ele vai mudar você. Porque a sua suficiência não está em quem fica ou em quem vai. Está em quem te sustenta, que é a mão direita de Deus. E é na palma dele que você está escrita. E quando Deus ele te sustenta, se ele tiver que usar um corvo para te sustentar no meio do caminho, ele vai te usar. O fim para a palavra de Deus é apenas algo. O final de algo para o começo de algo novo. E a gente vai cantar algo novo. Porque é algo novo que ele vai fazer na sua vida. Mas eu quero terminar, para terminar mesmo. Abra comigo Isaías capítulo 6. Eu quero que todos abram. Isaías capítulo 6. Gente, eu amo essa palavra. Isaías capítulo 6. Abriu? Amém? Diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Escute isso. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou o homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. No ano em que morreu o rei Uzias, ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Eu não sei o que precisa ser encerrado hoje na sua história. Eu não sei o que você vai precisar colocar no altar. Assim como Abraão, que teve que colocar o seu Isaac. Eu não sei quem é ou o que. Porque às vezes não é alguém, é alguma coisa que está tomando este lugar, que é o trono, que é o rei, que é o Senhor que tem que estar. Eu não sei o que está tomando este lugar, mas hoje Deus ele quer os Isaques no altar. Hoje Deus ele quer o rei Uzias. Ele vai deixar o rei Uzias morrer para que você veja a glória dele. Veja a glória dele na sua vida. Ele quer revelar a glória, mas é preciso entregar o Isaac. É preciso entregar o Isaac. Nada pode ocupar este lugar, não. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro. Se hoje você tiver que virar para sua namorada e dizer: olha, a gente não vai ter mais relação, não. Encerre isso em nome de Jesus. Se hoje você tiver que virar para uma amiga e dizer: amiga,
eu vou ficar mais quietinha. Faça isso. Amiga da faculdade, amiga que fica mandando mensagem, amiga, me manda mais dessa mensagem não. Eu quero receber mais pornografia no meu celular não. Eu não quero estar mais nesse grupo não. Eu não sei qual é o Isaac que precisa ser colocado hoje no altar. Mas Isaías só viu a glória quando o rei Uzias morreu. Existem glórias, poder, que vai ser só manifestado quando você deixar Ele realizar na sua vida o que Ele quer. Porque muitas vezes não aceitar o fim é evidenciar na minha vida que Deus não tem o controle. É me olhar no espelho e dizer, eu não acredito no controle de Deus. Porque se você vai morrer porque alguém te deixou, quem era então o teu Deus? Quem era que estava sentado nesse trono? Quem é que estava no centro do teu coração? Chegou a hora de você viver algo novo. Mas para isso é preciso largar o que te adoece. Aleluia. Fica de pé onde você está. Fecha seus olhos. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que essa palavra vai ser um divisor de águas na sua vida. Deus, Ele só nos disciplina porque Ele nos ama. Não negocie com o poder de Deus. Não negocie com a palavra que é pura, santa, verdadeira. Não tente fazer cara de que a presença de Deus ainda está aí quando ela já se foi há muito tempo. Chegou a hora de dizer, Deus, realmente tem o Isaac que está tomando o meu coração. Realmente tem o rei Uzias. E eu preciso entender que quem senta no trono é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pode levar aqui, gente. Você está entendendo? Fecha seus olhos nesse momento. E eu quero que todos fiquem com a sua mão abaixada nesse momento. Fecha seus olhos. Você não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda. A gente não pode fazer o apelo para vir aqui na frente. Mas com seus olhos fechados. E agora você e Deus, no secreto do teu coração. Aquele que vê aquilo que o teu pai não vê, aquilo que a tua mãe não vê, aquilo que o pastor Mica não vê, aquele que vê e sabe tudo a teu respeito. Sabe quando uma televisão está tendo mais lugar na sua vida do que ele. Sabe quando a internet e o vício do Instagram está tendo mais lugar na sua vida do que ele. Sabe quando alguém está tendo mais lugar na sua vida do que ele. Hoje o Senhor, Ele te convida. Quem é o rei Urias, o rei Uzias que precisa morrer hoje? Coloca agora no altar, para que os seus olhos espirituais se abram, para que Ele mostre como o teu futuro é lindo, e como Ele vai te usar na face da terra, como Ele vai te levantar para pregar para os jovens, como Ele vai te levantar para pregar para essa juventude. Mas muitas vezes são coisas pequenas que têm tomado o lugar do Senhor no seu coração. E se hoje você quer dizer, Deus, eu entrego tudo. Eu entrego tudo. Eu te convido a você levantar suas mãos aonde você está. Um sinal seu e Deus. Deus te abençoe. Tem uma aqui levantando a mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua história, um novo tempo no seu ministério, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Vem me visitar, aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Fecha seus olhos e fala, Deus, eu me rendo. Eu quero conhecer. Vem, vocal, me ajuda. Diga isso. Deus, eu me rendo. Eu me rendo. Espírito vem.
Espírito vem. Se prepare para Ele te encher aí onde você está. Ele vai te encher essa tarde. Vê algo novo. Faz meu coração arder de novo. Ele vai te encher essa tarde, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga isso de coração. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero, eu preciso. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Eu quero viver. Faz meu coração fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Nesse momento eu quero orar por você, por todos aqueles que levantaram a mão e disseram: Deus, eu coloco o meu Isaac. Eu entrego o que eu preciso entregar. Eu quero me consertar. Eu quero encerrar os ciclos. Eu quero abrir mão. E só vai ficar na minha vida quem tu tens pra mim. Senhor Jesus, cada jovem que levantou a sua mão agora, que está entregando o seu Isaac, que está entregando o rei Uzias, encha esta jovem da tua presença. Seja tocada aí pelo abraço de Deus. Deus não te condena, Ele te abraça. Deus não te condena e Ele te diz: chegou um novo tempo, filha. Chegou um novo tempo. Não é hora de mendigar, não é hora de chorar, é hora de levantar a cabeça. Levanta-te, porque nasce sobre ti a glória do Senhor. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Jovens, sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Receba renovo agora, receba visão agora. Pode chorar, pode se jogar no chão. Você está na presença